Como a Bíblia nos ensina a ser fiéis nas pequenas coisas. Vivemos em um mundo onde a grandeza é medida por visibilidade, aplausos e números. As pessoas querem ser vistas, reconhecidas, admiradas. Mas, e se eu te dissesse que diante de Deus, o que realmente importa não são os holofotes, mas as sombras? Que a verdadeira fidelidade não se prova nos grandes palcos da vida, mas nos bastidores silenciosos da existência? Sim, porque a Bíblia nos ensina algo profundo, revolucionário e totalmente contra a cultura do nosso tempo. É nas pequenas coisas que somos testados, é no pouco que Deus revela o muito. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Essa afirmação de Jesus, registrada em Lucas 16:10, não é apenas um conselho moral, é um princípio eterno, um raio-x espiritual que revela o coração. Nos dias de hoje, em que tudo é urgente, superficial e descartável, ser fiel no pouco é um ato quase heróico, uma resistência sagrada contra o egoísmo, contra o imediatismo e contra o orgulho. Deus está mais interessado no que fazemos quando ninguém vê do que naquilo que mostramos ao mundo. E é nesse lugar oculto, discreto e muitas vezes ignorado que Ele molda os seus filhos, longe dos aplausos, mas perto da sua presença. Antes de colocar uma coroa na cabeça de Davi, Deus observou como ele cuidava de ovelhas. O que parecia irrelevante era, na verdade, uma prova. Davi enfrentava leões e ursos no anonimato, mas cada gesto de coragem era registrado pelo céu. Isso nos ensina que fidelidade é viver para um público invisível, o próprio Deus. Quando entendemos isso, percebemos que até as tarefas mais simples ganham um significado eterno. Lavar louça com gratidão, trabalhar com honestidade, escutar alguém com atenção, tudo isso é espiritual. Não se trata apenas de atos religiosos ou grandes pregações. Trata-se de fazer o que é certo, com o coração certo, mesmo que ninguém veja. Em 1 Samuel 16:7 está escrito: "O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração." Isso significa que o valor da nossa fidelidade não está no tamanho da tarefa, mas na intenção com que a realizamos. Em tempos onde tudo se resume a resultados, Deus está buscando pessoas que permaneçam fiéis, mesmo quando não há palco, mesmo quando não há plateia, mesmo quando a única testemunha é Ele. Muitos querem viver experiências extraordinárias com Deus, mas não estão dispostos a manter a constância nas pequenas rotinas espirituais. A disciplina de orar todos os dias, de meditar na palavra, de evitar uma mentira, de não espalhar fofocas, são essas decisões aparentemente simples que constroem um espírito inabalável. Jesus comparou o reino de Deus a um grão de mostarda, pequeno, quase invisível, mas com potencial para crescer e se tornar uma grande árvore. Isso nos mostra que a fidelidade diária, silenciosa e persistente é como plantar sementes que, no tempo certo, vão florescer. O problema é que vivemos numa época em que tudo precisa ser rápido, imediato. Mas o crescimento espiritual verdadeiro não acontece da noite para o dia. Ele é fruto de uma série de decisões firmes e discretas. Ser fiel no pouco é escolher Deus todos os dias, mesmo quando não sentimos nada, mesmo quando tudo parece igual, mesmo quando ninguém percebe. A vida com Deus é construída passo a passo, tijolo por tijolo, atitude por atitude, e cada pequena escolha, mesmo a mais sutil, conta. Paulo nos deixou uma chave poderosa quando escreveu em Colossenses 3:23. "Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens." Isso muda completamente a maneira como enxergamos a vida. Cada tarefa, cada atitude, cada pequeno gesto se transforma em um ato de adoração quando feito para Deus. Mesmo que você esteja sozinho, limpando um chão, cuidando de uma criança, enfrentando uma injustiça ou fazendo algo sem reconhecimento, Deus está vendo. E mais,
Ele se agrada. A fidelidade no oculto é o que separa os que vivem para impressionar dos que vivem para agradar. Não estamos aqui para conquistar curtidas, estamos aqui para conquistar o coração de Deus. Isso se faz com humildade, constância e integridade nos detalhes. Deus não ignora aquilo que os homens ignoram, Ele vê tudo. E Ele se move em favor daqueles que escolhem ser fiéis, mesmo quando ninguém está olhando. A história de José do Egito também é uma prova clara desse princípio. Ele foi vendido, injustiçado, esquecido, mas em todos os lugares por onde passou, ele foi fiel. Na casa de Potifar, na prisão e depois no palácio. O que parecia um acúmulo de fracassos era, na verdade, um treinamento divino. José não precisava estar em uma posição de poder para demonstrar seu caráter. E foi exatamente sua fidelidade nas tarefas pequenas que o capacitou para liderar uma nação. A Bíblia declara em Provérbios 3:6: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Note, todos os teus caminhos, não apenas os grandes momentos, mas os pequenos, os diários, os aparentemente sem importância. Deus está presente nos detalhes, e Ele honra quem o honra, mesmo nas mínimas coisas. O segredo está em fazer tudo como se fosse para o Rei, porque é exatamente isso que estamos fazendo. O mundo de hoje mede valor pelo resultado, mas Deus mede pelo processo. Vivemos pressionados por metas, status, reconhecimento, mas o reino de Deus nos chama para a excelência sem plateia. Jesus, ao multiplicar os pães, fez questão de agradecer antes de repartir, de organizar os grupos e até de recolher as sobras. Nada passou despercebido. Até o que sobrou foi valorizado. Isso revela que, para Deus, cada pedaço importa. Ser fiel no pouco é tratar tudo com zelo, como se fosse grande, porque sabemos para quem estamos fazendo. O que parece pequeno para os homens pode ser imenso diante do Senhor. A forma como tratamos as tarefas mínimas mostra se estamos prontos para assumir as grandes. Quem despreza o pequeno nunca estará preparado para o muito, porque o que fazemos no pouco revela o nosso coração, e é o coração que Deus sonda, e essa fidelidade no pouco exige algo que parece raro nos nossos dias: humildade. Vivemos em uma geração que quer cargos, títulos, palcos, reconhecimento. Mas no reino de Deus, a grandeza é medida pelo quanto você serve. Jesus, o Rei dos Reis, lavou os pés dos discípulos. Ele se inclinou, se abaixou, se fez servo. Em João 13, ele deixa claro: se ele, sendo o Senhor, fez isso, nós também devemos fazer. Fidelidade no pouco é servir mesmo quando não somos obrigados. É fazer o que ninguém quer fazer, com o coração certo. É abrir mão do orgulho, da vaidade, da autopromoção. A humildade é o terreno onde a fidelidade floresce. Quando entendemos isso, não buscamos mais reconhecimento. Buscamos agradar a Deus, mesmo que ninguém aplauda. E é essa entrega silenciosa, essa disposição constante, esse serviço escondido que nos faz parecidos com Cristo. As grandes batalhas são vencidas muito antes de acontecerem. Davi não venceu Golias quando lançou a pedra. Ele venceu quando decidiu ser fiel ao enfrentar o leão e o urso enquanto cuidava de ovelhas. O campo de batalha começou no campo de pasto. Cada prova pequena foi um treino. Isso nos ensina que os testes discretos de hoje estão preparando vitórias públicas no futuro. Talvez hoje você esteja enfrentando situações que parecem pequenas demais para chamar de luta. Mas Deus está te treinando. Cada decisão correta, cada ato de paciência, cada vez que você resiste à tentação, tudo isso é um ensaio para algo maior. Em 1 Samuel 17:37, Davi diz: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e me livrará das mãos desse filisteu. Fé nasce da memória da fidelidade divina. Quando você é fiel no pouco, Deus te fortalece para o muito.
E é nesse processo que ele prepara guerreiros e não apenas espectadores. Nem sempre a fidelidade será reconhecida aqui. Às vezes, ela será ignorada, mal interpretada ou até mesmo ridicularizada. Mas Jesus nos deixou uma promessa. Teu Pai que vê em secreto te recompensará. Mateus 6,6. A verdadeira fidelidade não busca aplausos humanos, mas aprovação divina. E essa recompensa que vem de Deus não é passageira, ela é eterna. Cada renúncia feita por amor a Cristo, cada sim obediente, cada não corajoso, tudo isso está sendo registrado no céu. Quando entendemos isso, vivemos com outros olhos. Olhos que enxergam além da recompensa imediata, olhos que focam na eternidade. A fidelidade no pouco é um investimento com retorno eterno. E quem vive para agradar a Deus não perde tempo. Está construindo um legado invisível aos olhos humanos, mas glorioso diante do trono. E esse legado permanece. E é justamente esse legado que fica. Não é sobre o quanto ganhamos, mas sobre como vivemos. A fidelidade no pouco molda o tipo de história que deixamos para trás. Um pai que ora, uma mãe que ensina, um jovem que escolhe a verdade. Essas pessoas estão escrevendo um legado com pequenas atitudes. Paulo, ao fim de sua jornada, não se vangloriou de conquistas. Ele apenas disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Isso é fidelidade. E isso é o que realmente importa. No fim, não seremos lembrados pelas palavras que dissemos, mas pelos princípios que praticamos. Quem é fiel no pouco, constrói uma vida que inspira, transforma e aponta para Deus. E é essa fidelidade silenciosa, humilde e constante que faz ecoar no céu as palavras mais desejadas por todo cristão. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mateus 25:23. Ao olharmos para o valor eterno da fidelidade nas pequenas coisas, somos levados a compreender que Deus não nos avalia pela quantidade ou pela visibilidade das nossas obras, mas pela intenção pura com que as realizamos. A vida cristã não é feita de grandes eventos, mas de milhares de decisões diárias que revelam a quem pertencemos. Ser fiel no pouco é viver com consciência de que cada gesto, cada palavra, cada escolha é uma oportunidade de glorificar o nome daquele que nos vê mesmo no secreto. Em um mundo que grita por grandeza, o reino de Deus nos chama à profundidade. E nessa jornada silenciosa, onde o caráter é lapidado longe dos olhos humanos, experimentamos a verdadeira presença do nosso Pai. É nesse lugar de rendição constante nos pequenos detalhes que conhecemos Jeová Shalom, o Deus da paz que acalma nosso coração na rotina. Ali, descobrimos Jeová Jiré, o Deus da provisão, que cuida até das nossas necessidades mais simples. Sentimos Jeová Rafá, o Deus que cura, sarando feridas causadas por frustrações invisíveis. Encontramos Jeová Eloi, o Deus forte e pessoal, que nos sustenta com seu amor inabalável. E nos rendemos a Jeová, o eterno Eu Sou, que é digno da nossa fidelidade, mesmo que o mundo não entenda. Por isso, feche os olhos comigo e ore com fé. Senhor, ensina-nos a viver com os olhos fixos no que realmente importa. Livra-nos da vaidade de buscar aplausos e fortalece nosso espírito para sermos fiéis, mesmo quando ninguém vê. Dá-nos um coração semelhante ao teu, atento aos detalhes, sensível à tua voz, obediente à tua vontade. Que cada ato, por menor que pareça, seja feito com excelência e com amor, como uma oferta viva ao teu altar. Jeová Jiré, supre o nosso interior com propósito. Jeová Shalom, inunda nosso coração com tua paz que excede todo o entendimento. Jeová Rafá, cura nossa alma da pressa, da comparação e da ansiedade. Jeová Eloi, fortalece nossas mãos para que permaneçamos constantes, mesmo quando estivermos cansados.
E tu, Jeová, nosso Deus eterno, recebe cada passo de fidelidade como expressão do nosso amor por ti. Que a nossa vida, mesmo no ordinário, seja extraordinária aos teus olhos. Em nome de Jesus. Amém. Se você curtiu esse vídeo e ele trouxe algum valor para o seu dia, já aproveita para se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhum dos próximos conteúdos que preparamos especialmente para você. E não esquece de deixar o like. Isso ajuda muito o canal a crescer e a alcançar mais pessoas como você, que buscam informação, inspiração e entretenimento de qualidade. Sua interação faz toda a diferença e motiva a gente a continuar trazendo sempre o melhor. Então, inscreva-se, ative o sininho das notificações e compartilhe com quem você acha que pode gostar também. Estamos juntos nessa jornada.